Já tivemos que abordar a psicologia dos estoicos em conexão com os primeiros princípios de lógica. Não é menos necessário fazê-lo agora ao lidar com o fundamento da ética. Os estoicos, nos é dito, acreditavam haver 8 partes da alma. Estas eram os 5 sentidos, o órgão do som, o intelecto e o princípio reprodutivo. As paixões, observar-se-á, são evidentes por sua ausência. Para a teoria estoica, as paixões eram simplesmente o intelecto em estado de doença, devido às perversões da falsidade. É por isso que os estoicos não se deixariam enganar pela paixão, concebendo que, uma vez deixada entrar na cidadela da alma, ela se sobreporia ao governante legítimo. Paixão e razão não eram duas coisas que poderiam ser mantidas separadas. Nesse caso, se poderia esperar que a razão controlasse a paixão. Contudo, eram 2 estados da mesma coisa, um pior e um melhor. O intelecto imperturbável é o monarca legítimo no reino do homem. Daí que os estoicos falavam dele como o princípio orientador. Esta era a parte da alma que acolhia as representações e era também aquela em que eram gerados os impulsos com os quais agora temos mais particularmente que nos ocupar. Impulso ou desejo era o princípio na alma que impulsionava a ação. Em estado inalterado, era dirigido apenas às coisas de acordo com a natureza. A forma negativa deste princípio, ou evitar de coisas contrárias à natureza, chamaremos repulsão. Não obstante, as alturas sublimes a que a moral estoica se elevou era confessadamente baseada no amor próprio, em que os estoicos estavam de acordo com as outras escolas de pensamento do mundo antigo. O primeiro impulso que surgia em um animal recém-nascido era o de proteger a si mesmo e sua própria constituição, o que era compatível com ela por natureza. O que tendia à sua sobrevivência, procurava. O que tendia à sua destruição, evitava. Assim, a autopreservação é a primeira lei da vida. Enquanto o homem ainda estava no estágio meramente animal, e antes que a razão se desenvolvesse nele, as coisas que estavam de acordo com sua natureza eram tais como saúde, força, boa condição física, solidez de todos os sentidos, beleza, rapidez, enfim, todas as qualidades que contribuíam para compor a riqueza da vida física e que contribuíam para a harmonia vital. Estas foram chamadas as primeiras coisas de acordo com a natureza. Seus opostos eram todos contrários à natureza, tais como doença, fraqueza, mutilação. Na categoria das primeiras coisas de acordo com a natureza, vinham também vantagens congênitas da alma, como rapidez de inteligência, habilidade natural, diligência, dedicação, memória e similares. Era uma questão se o prazer deveria ser incluído entre os benefícios. Alguns membros da escola evidentemente pensavam que poderia ser, mas a opinião ortodoxa era de que o prazer era uma espécie de consequência do desenvolvimento e que sua busca imediata seria deletéria para o organismo. Os desenvolvimentos posteriores da virtude eram alegria, júbilo e coisas do gênero.
Eram os gestos do espírito como a brincadeira de um animal no pleno fluxo de sua vitalidade, ou como a floração de uma planta, pois o mesmo poder se manifestava em todas as fileiras da natureza, apenas em cada etapa em um nível superior. Aos poderes vegetativos da planta, o animal acrescentava sentido e impulso. Estava, portanto, de acordo com a natureza de um animal, obedecer aos impulsos do sentido, mas sentir e exercer um impulso era onde o homem sobrepunha a razão, para que, ao tomar consciência de si mesmo como ser racional, estivesse de acordo com a sua natureza, deixar todos os seus impulsos serem moldados por essa nova e senhoria mão. A virtude estava, portanto, preeminentemente de acordo com a natureza. O que então devemos perguntar agora é a relação da razão com o impulso tal como concebido pelos estoicos. Será a razão simplesmente a guia e o impulso a força motriz? Sêneca protesta contra esta visão quando o impulso é identificado com a paixão. Uma de suas bases para isso é que a razão seria colocada no nível da paixão, se ambas fossem igualmente necessárias para a ação. Mas a questão é levantada pelo uso da palavra paixão, que foi definida pelos estoicos como um impulso excessivo. Será então possível, mesmo nos princípios estoicos, que a razão trabalhe sem algo diferente de si mesma para ajudá-la? Ou devemos dizer que a razão é ela mesma um princípio de ação? Aqui Plutarco vem em nosso auxílio e nos diz, usando a autoridade de Crisipo, em seu trabalho sobre a lei, que o impulso é a razão do homem ordenando a agir, e da mesma forma que a repulsa é a razão proibitiva. Isso torna a posição estoica inconfundível, e devemos acomodar nossa mente a ela, apesar de suas adversidades. Assim como já vimos que a razão não é algo radicalmente diferente do sentido, agora parece que a razão não é diferente do impulso, mas a própria forma aperfeiçoada de impulso. Sempre que o impulso não é idêntico à razão, pelo menos num ser racional, não é verdadeiramente impulso, mas paixão. Os estoicos, será observado, foram evolucionistas em sua psicologia. Mas, como muitos evolucionistas da atualidade, eles não acreditavam na origem da mente fora da matéria. Em todos os seres vivos já existia o que eles chamavam de razões seminais, o que explicava a inteligência demonstrada tanto pelas plantas quanto pelos animais. Como existiam 4 virtudes cardeais, existiam 4 paixões primárias. Eram o deleite, a dor, o desejo e o medo. Todas elas eram excitadas pela presença ou pela perspectiva do bem ou do mal. O que suscitava desejo por sua perspectiva, causava deleite por sua presença, e o que suscitava medo por sua perspectiva, causava dor por sua presença. Assim, 2 das paixões primárias tinham a ver com o bem e 2 com o mal. Todas eram fúrias que infestavam a vida dos tolos, tornando-a amarga e dolorosa para eles, e era tarefa da filosofia lutar contra elas. E essa luta também não era uma luta sem esperança, pois as paixões não eram fundadas na natureza, mas devidas a falsas opiniões. Elas se originaram em julgamentos voluntários e deviam seu surgimento a uma falta de sobriedade mental.
Se o homem quisesse viver o tempo de vida que lhe foi concedido em tranquilidade e paz, deveria, por todos os meios, manter-se afastado das paixões. Tendo sido formuladas as 4 paixões primárias, tornou-se necessário justificar a divisão, organizando as formas específicas de sentimento sob essas 4 cabeceiras. Nesta tarefa, os estoicos demonstraram uma sutileza que é mais interessante para o lexicográfico do que para o estudante de filosofia. Eles colocaram grande ênfase na derivação das palavras, como dando uma pista para seu significado, e como sua etimologia não estava ligada por princípios, sua inventividade era livre para se entregar às aberrações mais selvagens da representação. Embora todas as paixões fossem condenadas em si mesmas, havia, no entanto, certas eupatias, ou boas emoções, ou paixões saudáveis, que seriam experimentadas pelo homem idealmente bom e sábio. Não eram perturbações da alma, mas sim constâncias. Não se opunham à razão, mas eram parte da razão. Embora o sábio nunca fosse transportado com deleite, ainda sentiria uma alegria permanente na presença do verdadeiro e único bem. Nunca seria de fato perturbado pelo desejo, mas ainda assim seria animado pelo desejo, pois este era dirigido apenas ao bem. E embora nunca sentisse medo, ainda assim na presença de perigo, seria conduzido por uma cautela adequada. Havia, portanto, algo racional que correspondia a 3 das 4 paixões primárias. Ao prazer se colocava o deleite. Contra a dor não havia nada a ser colocado, pois ela se originava da presença de males que preferiam nunca se ligar ao sábio. A dor era a convicção irracional de que se devia afligir onde não havia ocasião para isso. O ideal dos estoicos era a serenidade despojada de Sócrates, o qual, segundo Xantippe, teria sempre o mesmo semblante, seja ao sair de casa pela manhã, seja ao voltar a ela à noite. Como a multidão heterogênea de paixões seguia os estandartes de suas 4 cabeças, as formas específicas de sentimentos sancionadas pela razão eram distribuídas às 3 eupatias. As coisas foram divididas por Zenão em boas, más e indiferentes. Ao que era bom pertencia a virtude, ao que era mal, o vício. Todas as outras coisas eram indiferentes. À terceira classe pertenciam, então, coisas como vida e morte, saúde e enfermidade, prazer e dor, beleza e feiura, força e fraqueza, honra e desonra, riqueza e pobreza, vitória e derrota, nobreza e nascimento plebeu. O bem foi definido como aquilo que beneficia. Conferir benefício não era menos essencial ao bem do que transmitir calor era aquecer. Se alguém perguntasse no que beneficiar consistia, recebia a resposta de que era produzir um ato ou um estado de acordo com a virtude, e do mesmo modo era estabelecido que prejudicar consistia em produzir um ato ou um estado de acordo com o vício. A indiferença de outras coisas que não a virtude e o vício eram aparentes a partir da definição de bem que o tornava essencialmente benéfico. Coisas como saúde e riqueza poderiam ser benéficas ou não, de acordo com as circunstâncias.
não eram, portanto, mais boas do que más. Mais uma vez, nada podia ser realmente bom. Ser bom ou mal dependia do uso que dele se fizesse, o que era o caso de coisas como a saúde e a riqueza. O verdadeiro e único bem, então, era idêntico ao que os gregos chamavam de o belo, e ao que chamamos de o certo. Dizer que uma coisa era certa era dizer que era boa, e ao contrário, dizer que era boa era dizer que era certa. Essa identidade absoluta entre o bom e o certo, e por outro lado, entre o mal e o errado, era a cabeça e a face da ética estoica. O certo continha em si tudo o que era necessário para a vida feliz. O errado era o único mal e fazia os homens infelizes, soubessem eles disso ou não. Como a virtude era em si mesma o fim, ela era naturalmente digna de escolha em si e por si mesma, independentemente da esperança ou do medo com relação às suas consequências. Além disso, sendo o bem mais elevado, não podia admitir nenhum aumento pela adição de coisas indiferentes. Não admitia sequer o aumento a partir do prolongamento de sua própria existência, pois a questão não era a da quantidade, mas a da qualidade. Virtude por uma eternidade não era mais virtude, e, portanto, não era melhor do que virtude por um instante. Também assim um círculo não seria mais redondo do que outro, seja qual for o seu diâmetro, nem prejudicaria a perfeição de um círculo se fosse imediatamente apagado no mesmo pó em que tinha sido desenhado. Dizer que o bem dos homens estava na virtude era outra maneira de dizer que estava na razão, pois a virtude era a perfeição da razão. Como a razão era a única coisa que distinguia o homem das demais criaturas, viver a vida racional era seguir a natureza. A natureza era ao mesmo tempo a lei de Deus e a lei para o homem, pois pela natureza de qualquer coisa se entendia não aquilo que realmente achamos ser, mas aquilo que na eterna razão das coisas se pretendia, obviamente, tornar. Ser feliz então era ser virtuoso era ser racional era seguir a natureza, e seguir a natureza era obedecer a Deus. A virtude transmitida à vida, que flui em tranquilidade, foi o que Zenão declarou consistir em felicidade. Isso era conseguido quando o próprio espírito estivesse em harmonia com a vontade, que dispunha sobre todas as coisas. A virtude, tendo sido purificada de toda a impureza das emoções, revelou-se como algo puramente intelectual, de modo que os estoicos concordaram com a concepção socrática de que virtude é conhecimento. Eles também assumiram de Platão as 4 virtudes cardeais: sabedoria, temperança, coragem e justiça, e as definiram como muitos ramos do conhecimento. Contra estas foram estabelecidos 4 vícios cardeais de estupidez, intemperança, covardia e injustiça. Sob ambas, as virtudes e vícios, havia uma elaborada classificação de qualidades específicas. Mas apesar do cuidado com que os estoicos dividiam e subdividiam as virtudes, elas eram, de acordo com sua doutrina, sempre únicas e indivisíveis. Pois a virtude era simplesmente razão, e a razão, se estivesse ali, deveria controlar todos os aspectos da conduta de forma igual. Aquele que tem uma virtude, tem todas.
Era um paradoxo com o qual o pensamento grego já estava familiarizado. Mas Crisipo foi além disso, declarando que aquele que exibia uma virtude exibia assim tudo. Nem seria perfeito o homem que não possuísse todas as virtudes, nem o ato perfeito que não as envolvesse todas. As virtudes diferiam uma das outras apenas na ordem em que se colocavam as coisas. Cada uma era, em primeiro lugar, ela mesma, em segundo lugar, todo o resto. A sabedoria tinha que determinar o que era certo fazer, mas isso envolvia as outras virtudes. A temperança tinha de dar estabilidade aos impulsos, mas como poderia o termo temperança ser aplicado a um homem que abandonou o seu posto por covardia, ou que não devolveu um empréstimo por avareza, o que é uma forma de injustiça, ou ainda alguém que conduziu mal os assuntos por precipitação, o que cai sob a estupidez. A coragem teve de enfrentar perigos e dificuldades, mas não se tratava de coragem, a menos que sua causa fosse justa. Na verdade, uma das formas pelas quais a coragem foi definida era uma virtude lutando em nome da justiça. Da mesma forma, a justiça colocou em primeiro lugar a atribuição a cada homem do que lhe era devido, mas no ato de fazê-lo teve que trazer as outras virtudes. Em resumo, era tarefa do homem de virtude conhecer e fazer o que devia ser feito, pois o que devia ser feito implicava sabedoria na escolha, coragem na perseverança, justiça na designação e temperança na obediência às convicções. Uma virtude nunca agia por si mesma, mas sempre a conselho de uma comitiva. O oposto a este paradoxo, quem tem um vício tem todos os vícios, foi uma conclusão que os estoicos não se abstiveram de traçar. A pessoa pode perder parte de sua mercadoria coríntia e ainda reter o resto, mas perder uma virtude, se a virtude pudesse ser perdida, seria perder tudo junto com ela. Encontramos agora o primeiro paradoxo do estoicismo e podemos discernir a sua origem na identificação da virtude com a razão pura. Ao expor as novidades do ensino de Zenão, Cícero menciona que, embora seus antecessores tivessem reconhecido virtudes devido à natureza e ao hábito, ele fez tudo depender da razão. Uma consequência natural disso foi a reafirmação da posição que Platão ocupava ou desejava ocupar, a saber, que a virtude pode ser ensinada. Mas o papel desempenhado pela natureza na virtude não pode ser ignorado. Não estava no poder de Zenão alterar os fatos. Tudo o que ele podia fazer era legislar quanto a nomes. E isto ele fez com vigor. Nada se devia chamar de virtude que não fosse da natureza da razão e do conhecimento, mas ainda assim era preciso admitir que a natureza fornecia os pontos de partida para as 4 virtudes cardeais, para a descoberta dos impulsos de cada uma, para a correta resiliência e distribuição harmoniosa.